Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre pets, isso mesmo, animais de estimação, cada vez mais visto com importância, até como filhos por muitos. Mas quais são as regras? O que diz a legislação? Bom, o que pode e o que não pode dentro do condomínio? Eu tenho um convidado mais que especial para tratar desse assunto. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, temos nosso professor, advogado especialista em direito condominial, o Dr. João Paulo Rossi. Doutor, muito bom ter você aqui novamente, né? Poxa, a alegria é toda minha, Ricardo. Eu já estava até triste, fazia um tempão que você não me chamava. Você é muito demandado pelas entidades. Fico muito feliz de estar aqui, viu? É uma honra, uma alegria. Honra nossa, alegria nossa. Aproveitar e agradecer os patrocinadores Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 Estrelas, certificado que muda a vida do síndico e garante ao condomínio um síndico com conhecimento e capacidade garantida, e Gabor, o melhor curso de síndico profissional, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. Doutor, cada vez mais, agora estão vindo perguntas para mim, o último que aconteceu foi festa de cachorros no salão de festa, com convidados. Sim. E curioso é que as convenções normalmente não prevêem que no salão de festas não pode entrar cachorros, né? Porque era uma coisa que não se pensava até pouco tempo atrás. Bom, vamos começar pelo começo. Fala um pouco sobre pets, o que diz a legislação. Sabe qual é a primeira dúvida que ocorre para a maior parte das pessoas? Poxa, nós temos um Código Civil que rege o assunto condomínio, que é um código que é relativamente recente, é de 2002 para cá. Esse código fala alguma coisa especificamente sobre o assunto? De animais em condomínio? E acredite só, o código não fala nada de modo específico. Então, nem teve algumas coisas que foram agregadas, né? E nada sobre esse assunto. Não, nós tivemos várias modificações, né, nesse meio tempo, mas nada exclusivo sobre animais em condomínio. Portanto, qual é a conclusão primeira que nós tiramos? Ora, se o código não tece detalhes a respeito, é uma expectativa do legislador que cada condomínio trace seu próprio regramento. As normas internas servirão justamente para isso. Quando nós falamos de normas internas, entenda-se a convenção do condomínio e o seu regimento interno voltado para a disciplina no uso das áreas comuns. Mas temos uma legislação ou um entendimento jurídico sobre o assunto, né? A questão de legislação, eu digo em termos gerais, tem alguma coisa que fala de animais de estimação? Essa é uma pergunta. E tem entendimentos, né? Alguns entendimentos jurídicos já pacificados, pelo que eu sei, pelo menos. Você está certíssimo, viu, Ricardo? Primeira coisa, não podemos esquecer que no Brasil nós temos legislação federal, Código Civil está aí para isso, temos estados e municípios que também podem legislar sobre certos temas. Então, sim, a recomendação é que você, interessado no assunto, busque se na legislação estadual ou municipal há algo com referência a isso, porte responsável de animais. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, sem ser bairrista, né? Eu sei que o seu público é Brasil, não é São Paulo. Mas apenas como um exemplo, aqui em São Paulo nós temos legislação municipal, legislação estadual, falando de porte responsável, falando até de raças que são perigosas de cães. São obrigadas a usar focinheira. Exato, focinheira, uma coleira específica que muitos criticam, chamado enforcador, que é para ter um controle maior no animal, para ele não se desgarrar, para ele não avançar. Agora, qual é a pegada dessas normas? Elas dizem respeito ao trânsito nas áreas públicas. Então, o Parque de Ibirapuera, um parque estadual, você tem que seguir esse regramento. O município de São Paulo também tem legislação nesse sentido para conduzir o tutor do animal rumo a um posse responsável, uma condução responsável. Pois bem, então vimos que o Código Civil não fala tão detalhadamente sobre o assunto, não fala nada. Quando muito nós aplicamos aquela ideia
da preservação do direito de vizinhança. Quais são os aspectos preservados? Sossego, salubridade, segurança. Então, os animais acabam entrando aí, né, de maneira interpretativa. Agora, um ponto bem interessante você mencionou, Ricardo, a nossa jurisprudência. Porque eu brinco com os alunos lá na faculdade de Direito, as coisas nascem e depois o direito se preocupa com elas. O direito não cria a realidade, é o contrário. O direito tenta entender e regular. E o que o direito faz nessa órbita? Nós temos uma linha já antiga, consolidada, de que uma proibição absoluta, seca, da manutenção de animais, ela não é válida. Por quê? Porque ela iria contra, cercearia o direito de propriedade. Envolveria essa dignidade do uso da unidade autônoma. Então, simplesmente proibir, a jurisprudência não aceita. Agora, isso significa que os julgados aceitam tudo? A porteira está aberta? Se eu quiser ter um urso encolerado, posso levar no meu condomínio? Não. Significa que o animal tem que ser doméstico, o animal tem que ter um porte condizente com o espaço que ele ocupa. Nós sabemos que quanto maior, também maior será o potencial de problemas, de agravos, né? O animal ele não pode causar insegurança, mau cheiro, trazer doenças. Então é aquela história, você é proprietário, você pode ser o tutor de um animal. Como você brincou no início, né? Até o Papa Francisco falou isso recentemente, criticando os casais que resolvem não ter filhos, mas têm os pets e tratam como filhos. O Papa falou isso, não sou eu que estou inventando. Então é uma tendência no mundo moderno que nós temos que encarar com naturalidade, as festinhas e tudo mais. Agora, o problema é quando o animal fica nessa quadratura de latidos altos, ruídos, dele ser um animal agressivo, que coloca os demais condôminos em risco, e por aí vai, né? Então você tem que ter uma postura responsável a ter o animal. Tem umas perguntas para você, mas eu queria primeiro pedir para você deixar seu like, não custa nada, clica aí, deixa seu like, também compartilha, vamos disseminar informação de qualidade, faz um comentário, sugira temas, faça suas críticas, interaja com a gente, nós temos mais de 2.200 vídeos disponíveis para vocês aqui no YouTube, e estamos também nas principais plataformas, lá além do Bloco 1 e Bloco 2 desse programa e dos demais, temos um extra com cases contados pelo, no caso hoje, o nosso convidado aqui. Doutor, tem uma coisa muito comum. Outro dia, um amigo meu me mandou uma mensagem dizendo que o síndico colocou lá a regra do condomínio de que tinha que levar o cachorro no colo. Só que o cachorro dele pesa em torno de 45 quilos e a esposa não consegue levar ele no colo. Eu posso colocar essa regra? Eu sou totalmente contrário. Quando nós pensamos em normas que sejam voltadas a uma maior responsabilidade, uma maior cautela do dono do animal, tutor do animal, isso não significa criar regras que são absurdas. Então isso daí acaba fazendo a delícia dos jornalistas. Isso já aconteceu. É o caso da velhinha que tinha lá o Golden Retriever, que é um animal que acaba engordando, se você não tomar cuidado, não consegue erguer o animal. E aí ela entra com uma ação contra o condomínio e ganha. Então acaba desmoralizando o condomínio. E eu brinco mais, Ricardo. Numa situação dessa, você vai ter que colocar uma balança, fazer a pesagem do animal? Acima de 12 quilos. Quem é que vai controlar isso? Então eu sou totalmente contrário. E o judiciário tem acatado de que não é permitida quando entra assim como ação, a liberdade da pessoa não levar no colo. Exato. O judiciário, acredito eu, entende como um abuso, né? Uma regra meio estúpida, meio absurda. Porque às vezes o animal pode ser grande e pesado, mas é um animal tranquilo, que não vai latir, bem cuidado, não é agressivo. E às vezes um pequenininho ali é um pequeno demônio também, né? Sim. Se você bobear, ele late o dia inteiro, ele vai morder alguém. Então não é isso que vai significar o problema. Nós não podemos traçar uma equação que vai, por peso, por altura, simplesmente resolver isso. Não funciona assim, não é matemática. Então na hora de estabelecer essas normas internas, como é uma discussão democrática que se abre no condomínio, o que se recomenda é isso, que as áreas comuns são áreas de trânsito, não são áreas de lazer para o animal, tá? São áreas de trânsito, o animal não está ali para fazer suas necessidades, se isso acontecer,
o responsável tem que limpar imediatamente. Também a questão do trânsito com os outros condôminos, isso é delicado. Tem aqueles que são alérgicos, tem aqueles que têm terror, fobia. Agora tem que respeitar, né? Acho que esse é um outro ponto, né? Não é porque você ama o seu animal como um filho, como muita gente ama, que o outro não pode ter fobia de cachorro. Né? E aí tem algumas coisas engraçadas, né? Não sei se você gostaria que eu falasse a respeito. Nós, quando falamos de pet, geralmente você pensa no quê? Cachorro e gato. Exatamente. Mas não tem só isso. Tem as variações. Cobra. Cobras, aranhas. Tem um famoso caso aqui de uma senhora que tinha um porco, comprou numa feira um mini porco. Só que ele não era mini porco, era um porco normal. E em São Paulo, aqui nos Jardins, tem não lembro nem que bicho que é, um bicho que eu só vi no zoológico, mas é de uma pessoa lá que mora numa casa. Mas é um bicho, me esqueci qual que é, um bicho alto, assim, peludo, que ele passeia na rua como se fosse um cachorro. Tem as modas também. Nós tivemos a moda do ferrê, que é o nome comercial para o furão, que é uma mistura de gato com macaco, escala, morde, é fedido. Então, o ideal é que a pessoa busque um animal que seja doméstico. Os animais, os pets exóticos... Tem uma lhama. Lhama, esse eu nunca vi. Aqui nos Jardins passeia na coleira com uma lhama. Então, camaleão, répteis, anfíbios. Se você deixar sem brincadeira, o sujeito vai levar um tigre para o condomínio. Teve outro dia um caso de uma cobra que caiu lá de baixo. Sim, esse é famoso. E tem outras coisas também, Ricardo. O jogador do Corinthians tem um tigre. O holandês que foi contratado. Tem um tigre. Puxa vida, espero que ele não vá morar num condomínio. Né? Mas olha, nós temos também que ter o seguinte discernimento. Ainda falando sobre normas. Nós temos isso sim, lei tratando de cães-guia. Aí é uma situação completamente diferente. Que ele não é considerado Aí não é pet, não exatamente. É um pet. É um animal que tem uma função. É um animal que tem um treinamento. É um animal até que tem uma vida útil de serviços. E ele é o guia da pessoa que não tem a visão perfeita. Então, é um animal necessário, ele vai entrar, vai sair por força de lei, porque ele tem essa função clara e é um animal treinado. Por exemplo, não pode entrar com animal pet no banco. Isso. Mas um cão-guia pode entrar no banco porque não é considerado um pet. Exatamente. E temos leis estaduais, lei federal, protegendo isso. Agora, em contrapartida, certamente você já ouviu falar, Ricardo, o animal de assistência emocional. Essa é uma situação que nasceu... Muito mais complexa agora. Né? Nos Estados Unidos, algum tempo atrás, no ambiente do transporte aéreo. Então, a pessoa com fobia de viajar de avião, com receituário médico, psicólogo, psiquiatra, o animalzinho na cabine dos seres humanos ao seu lado viajaria dando essa segurança e esse conforto. Essa situação já chegou aos condomínios. Coloque a máscara primeiro na pessoa e depois no animal. Exatamente, essa vai ser a recomendação. Essa situação, Ricardo, chegou aos condomínios já. Essa é uma discussão que já vem acontecendo. Ou seja, se eu, aqui num condomínio comercial, vier com um laudo assinado por um psiquiatra, um psicólogo. João Paulo não pode ficar longe do seu coelhinho fofurito porque ele é um animal de assistência emocional. Como é que o síndico vai lidar com uma situação dessa? Então, o estado da arte desse assunto é o seguinte: nós não temos lei falando a respeito. Nós temos por volta de 20 projetos de lei correndo lá no Congresso Nacional, tratando principalmente do transporte aéreo, mas alguns abrem, sim, a chance de afetação dos condomínios, residenciais e comerciais. Por quê? Porque são projetos de lei que falam da obrigação de se aceitar o animal de assistência emocional nos ambientes públicos e nos ambientes privados de uso coletivo. Aí é que entra o condomínio. E o problema é que daqui a pouco tem gente falsificando isso, né? Aqui é uma expectativa que as entidades que orbitam no setor, que são a Voz, então a BIC, que eu faço parte, o Secov, a OAB São Paulo, que todas elas fiquem atentas a essa movimentação toda e interfiram nessa confecção da lei para que saia uma lei boa. Porque eu acredito que é uma questão de tempo, Ricardo. Isso vai acontecer. A maioria dos condomínios dizem que o cachorro, o gato, geralmente o cachorro que passeia, gato não passeia muito, tem que descer pelo elevador de serviço.
Eu já vi gente dizendo que é preconceito, que é um filho e está sendo preconceituoso. E aí, doutor, é preconceito ou é uma regra que pode ser colocada no condomínio? Eu, particularmente, entendo que é perfeitamente viável, mas nós não podemos esquecer, sim, há situações, não com animais exatamente, mas em outras situações. Vários condomínios estão abolindo essa diferenciação do elevador social e de serviços para não dar margem a que alguém diga que foi discriminado. Assim, na questão do ser humano, por exemplo, de doméstico, né, que geralmente é o caso que acontece em condomínio. Isso já está... o ideal é que não tenha esse regramento, porque sim, é um ato interpretado como preconceito, e até considero que assim o seja. Mas na questão do animal, acredito que é um ato de procedimento, na questão de que pode sujar, geralmente. Acho que é algo bem... Eu também penso exatamente da mesma forma. Agora, não podemos fechar a porta de que a pessoa está blindada, estou seguro, nada vai acontecer, não surgirá uma imputação de que eu estou sendo discriminado, constrangido, porque muitos vão naquela linha do antigo ministro, né, que o meu cachorro é um ser humano também, né? Eu tenho muitas perguntas para você ainda. A principal delas é o que o síndico deve fazer quando tem um animal em condição ou insalubre, mau cheiro, né? Ou aquele animal que late, a pessoa sai e ele late o dia inteiro e acaba tirando o sossego. Isso está previsto no Código Civil. Tem outras perguntas, mas essas aqui são essa é a principal, derivada em duas. Você toma água, respira, que vai ser difícil essa resposta. Você terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.